Olhando sobre a perspectiva, primeiro, né, de pessoas que dizem canalizar entidades, ETs, esse tipo de coisa nesse sentido, né? O que a gente tem que primeiro perceber? É o conteúdo psíquico que essa pessoa vai trazer. E da onde vem esse conteúdo psíquico? Ele vem do conteúdo psíquico individual da pessoa. E por vezes vem também de um conteúdo psíquico coletivo, de ideias gerais da coletividade, do inconsciente coletivo, ou de matérias, ou de situações, ou de assuntos que estão em tema na massa coletiva, onde todos estão falando, pensando sobre aquilo. Vamos pegar um primeiro exemplo, o exemplo de uma entidade que a pessoa diz que é um ET, que aí todos no coletivo estão falando sobre ET, todos no coletivo estão falando de determinadas seres e pensamentos. Só que quando a pessoa vai fazer uma canalização daquilo, o que tem que se observar? Que muito daquilo que aquele possível ET está falando nunca transcende o próprio pensamento daquela pessoa. A gente percebe que aquela pessoa traz conteúdos dela, talvez ali do que ela acredita, em conceitos de ordem, de moral, de costume, que ela acredita e projeta ser uma coisa mais elevada, e aí ela faz aquela projeção nessa figura do ET externo ali, falando para ela própria o que ela mesma acredita. Então a gente consegue entender que essa figura coletiva vem ela manifesta essa figura coletiva num pensamento dela, numa projeção dela, de como se fosse um salvador, como se fosse um velho sábio, um curador, né? E aí você vê que a gente percebe, o que a gente deve perceber sempre nessas manifestações e nessas falas, né? São que assim, não transcende muito nada do mundo humano, né? Do que a gente já conhece, do que a gente já sabe, né? Se fosse um ser tão elevado, uma consciência tão elevada assim, né? Traria conteúdos assim muito além do que a gente compreende, mas não, é sempre uma coisa muito limitada ali da própria pessoa mesmo. Vamos olhar uma perspectiva religiosa, né? Quando a pessoa acredita que está tendo um encontro luminoso com Deus, por exemplo, Deus falou para mim, e aí você vê que a pessoa fala coisas assim, bem limitadas, bem do que ela acredita, bem do que ela vai ali naquele condicionamento religioso, repetir o que ela escutou centenas de vezes ali, e sempre dentro daquela perspectiva, né? Geralmente nunca vai contrariar a própria crença dela. Então, a gente analisando isso de forma psíquica, a gente tem aquele cuidado, né? Aquele distanciamento, aquela imparcialidade, para perceber do conteúdo que está se falando, o quanto é pessoal daquela pessoa, o quanto vem essa informação, isso tudo, dito por esse coletivo, ou dito por essa repetição massiva de crenças religiosas, e a pessoa não consegue dar uma mensagem ou falar algo que sai dentro daquela própria crença dela. Então isso leva a gente a perceber o quanto é próprio esse conteúdo projetado da própria pessoa no que ela recebe e da onde ela recebe desse coletivo. Se vem de uma história coletiva que se repete, se vem de um conteúdo religioso que se repete, se vem de uma história de alienígena que se repete, e o quanto ela acrescenta daquilo, o que aquilo traz de novo, o que aquilo traz de realmente, a gente não percebe trazendo algo novo, ou trazendo algo que realmente transcende aquilo, é sempre uma repetição, mais do mesmo. Vamos pegar algumas questões aí de mediunidade, algumas questões aí de psicografias que é falado. Você consegue perceber um tema ali que é uma descaracterização de quando a pessoa era viva. Vamos supor, a pessoa era viva, a pessoa era agressiva, a pessoa era dinâmica, e todos os conteúdos das mensagens que vêm, eles estão sempre assim, numa coisa de amor, numa coisa de perdão, numa coisa que você percebe que vem daquele secto religioso, aquela construção induzindo aquela pessoa a acreditar que aquilo ali é uma verdade
e você percebe que é uma projeção dela, e que é uma influência do cunho do local religioso, porque aquela manifestação ali, ela traz toda aquela dinâmica de construção mental e de fala daquele local. Então você fala, como é que essa pessoa morreu em tão pouco tempo e já se descaracterizou tanto da própria personalidade dela, que vai até mesmo contra o conceito psíquico pregado por essa determinada religião, né? Que a pessoa, após a partida, né, é dito isso, que ela não deixa de ser quem ela era. Então, é muito difícil ela se manifestar, né, sem ter a característica própria dela. E ela parece que absorve uma característica daquele ambiente. Então, isso faz a gente, num olhar científico, num olhar, numa análise psíquica, a gente perceber o quanto aquilo ali está carregado da própria crença da pessoa que está dando o testemunho, ou dando a incorporação, ou dando a psicografia, ou seja, qual o método que for usado. Então a gente tem que ter sempre esse critério, né, científico de observar o quanto essas influências do coletivo ou do local interferem na própria manifestação da pessoa e assim sucessivamente em todas as notícias, né? Se a gente olhar a Segunda Guerra Mundial, como foi passado, como verdadeiramente aconteceu, os historiadores têm uma visão, as pessoas que participaram daquilo têm outra. Aí quando se passam os anos, aí se vê de uma forma um pouco mais clara com um distanciamento, uma imparcialidade, o que verdadeiramente aconteceu, quais foram os interesses políticos da época, quais foram as propagandas, o que foi disseminado pela mente coletiva, o que foi absorvido pelas pessoas com essa informação. Então, isso também vai haver o Jung falando muito disso, do que as pessoas veem no céu, mas o quanto elas vão fazer uma leitura, né? Quanto elas vão fazer uma leitura própria daquela interpretativa do que está sendo visto. Eu vejo, se a gente pegar nuvens, a pessoa faz uma projeção. Então, um vê numa nuvem um cachorro, o outro vê um formato de uma lua, o outro vê, e cada um faz uma figura projetiva ali nas nuvens, né? Do que está no mundo interno dela, que é projeto. Os testes projetivos de Rorschach, com as manchas, consegue fazer essa quantificação, essa qualificação dessa projeção para as manchas do que é conteúdo interno da pessoa. Também é muito corriqueiro também, pelo simbolismo dos discos voadores, que nem o Jung pontua, a questão mandálica, né? Que a mandala é um centro de integração, um centro integrador de luz de dentro para fora é uma forma, de fora para dentro é outra, né? E a gente percebe que as mandalas são integradores psíquicos, que os budistas, quando praticavam a mandala, eles faziam assim, com grãos de areia, iam montando toda aquela mandala, se levava assim um mês para montar aquela mandala de grãos de areia, e depois eles desfaziam aquilo tudo, representando a instabilidade e o quanto a gente integra e pode desintegrar algo, o quanto o universo, né, aquele princípio taoísta também, que o tudo é nada e o nada é o todo, né? E aí o quanto as pessoas também esperam desses ETs, dessa mandala projetada, dessa coisa de vir trazer uma luz, uma integração, um além, um transcender, essa expectativa de ser salvo, né? Que muitas religiões maciçamente falam dessa espera de ser salvo, dessa espera de ser levado, dessa espera de ser acudido, né? Então a gente percebe muito essa dinâmica psíquica de assim, nossa, eu até quero acreditar que essa história aconteça porque está escrito, está dito, então isso me dá uma segurança, né? Me dá um rumo, me dá um norte, me dá um caminho para me acreditar, e isso, quando a gente tem fé e deposita essa esperança e fé em algo, isso nos dá, né? O ser humano tem isso inerente de se apoiar, e esse apoio faz criar uma segurança interna, né? Também é muito interessante observar pessoas, né, que começam a ter contato com esse mundo luminoso, né, de Deus, ou deuses, ou divindades, ou alienígenas, ou forças superiores, e essas pessoas começam a se diferenciar das outras, né? E elas começam a querer e acreditar que elas são especiais,
que elas são diferentes. Isso aí o Jung vai falar do processo da invasão do mago negro, né? Da invasão do luminoso, né? O Jung vai falar muito disso do complexo mana. O complexo mana, quando entrar em contato com conteúdos luminosos, que a pessoa se sente um próprio Deus, ou se sente a própria divindade, ou acredita que está incorporando algo de uma dimensão, vamos supor, às vezes, muito maior que o próprio ego dela aguenta, né? E ela acredita naquilo, mas não quer dizer que seja uma verdade, quer dizer que ela se contaminou com aquele conteúdo luminoso, de pureza, de conduta, mas quando a pessoa fecha a cortina do dia, ela vai lá viver a vida dela normal, sabe? Lavar a louça, fazer comida, viver a vida do dia a dia, às vezes a pessoa começa a ter dificuldades, porque ela esquece que ela é humana, que ela vai no banheiro, que ela tem erros, que ela é imperfeita, né? E ela começa cada vez a esconder isso mais na sombra dela, e isso vai invadindo ela. E aí você vai vendo essas pessoas terem cada vez mais delírios, né? Elas vão delirando, e a gente que está de fora, as pessoas que estão de fora que tem um discernimento, vai percebendo essa queda, essa perda de humanidade, essa egolatria, essa megalomania, esse narcisismo, né? E a pessoa vai acreditando nisso, que ela realmente está envolta por Deus, pela luminosidade, pela divindade, pela deusa, sei lá o que ela acredita. Só que isso até nos remete um pouco ao mito de Medusa, né? Que acreditou que era muito além do que ela era e ela recebeu o castigo, né? E recebeu da beleza dela, ela se transformou em algo que petrificava, né? Olha que interessante também, tem muito o mito de Midas, do que tudo se tocava, virava ouro e depois ele não conseguiu comer mais nada, né? Né? Então, os mitos e contos, eles sempre vão trazer muito para a gente o metron, a medida, e tudo que é além da medida, o mito de Ícaro e Dédalus também, né? Quando vai além, chega perto demais desse sol que é a divindade, dessa luminosidade demais, perde as asas de cera, volta a ser humano e cai. Cai na realidade, cai na depressão, cai, porque um dado momento, o inconsciente, o dinamismo psíquico vai cobrar esse lado humano, vai cobrar essas sandálias da humildade, voltar a se ver como todos os outros, que é humano também, que fica doente também, que vai no banheiro também, que é pessoa, né, gente, né, volta a ser humano, né? A pessoa tenta, com o complexo humano, se divinizar, porque está em contato com a divindade, ela acha que se divinizou, né? Então ela vai voltar, o inconsciente, a vida, vai cobrar ela para colocar ela na realidade, no concreto novamente, né? E se ela não tiver estilhaçado o ego demais, ela volta a ser mais humana e aprende com esse processo. Vamos lá. Um outro aspecto também a ser observado é que em algumas crenças, né, todas as religiões vão te fazer entrar em contato com esse ser divino, com essa luminosidade, né? Sobre um xamanismo, planta de poder, qual que em todos eles tem em comum? Um caminho para realizar o religare, o conectar-se com Deus para alguns, os deuses para outros, os outros também têm conectado Deus e as divindades tudo junto, né? É, para que isso tudo? Porque é uma necessidade inerente humana, que Jung vai dizer sobre o religare, e o homem, né, o ser, ele vai buscar essa reconexão. Por quê? Porque quando ele entra com conteúdo luminoso, ele também vê a sombra da realidade concreta, né? E quando ele vê essa sombra dele, por estar de frente com a luminosidade, ele vê a sombra. E aí ele vai integrando essa sombra e ele vai procurando ser melhor, né? Por que que se fala muito da religião? Pessoas que se perdem, né? Ali o Freud vai falar no totem e tabu. Para que servem os totens e os tabus? Para manter a sanidade, para manter o dinamismo psíquico, para proteger o ego de lidar com coisas e forças quando ele não tem uma maturidade para lidar com isso.
Então, o caminho do mago, o caminho do neófito, o caminho do devoto, o caminho do religioso, sempre é o que? Buscar a Deus, a divindade, ter referências saudáveis e positivas para que ele traga essas referências saudáveis e positivas para a sua prática diária, para ele se tornar um ser humano melhor, para ele conviver melhor com as pessoas, para ele ter um discernimento melhor, para ele ter uma imparcialidade melhor, né? Mas quando as pessoas entram com esses conteúdos, né, cai nesse perigo, né, de se achar divino, ou o poder, que a questão do poder também vem muito conectada com tudo isso, e a pessoa começa a se achar super poderosa, a pessoa começa a se achar imbatível, intocável, né? E aí ela vai tendo más condutas porque ela vai achando que ela pode tudo e que nada é consequência. E aí são essas pessoas que você vê se sabotando na vida. O inconsciente delas vem, o complexo da sombra vem, invade, é, solapeando o ego dela. É a hora que ela faz um erro, é a hora que ela perde dinheiro, é a hora que ela própria se auto-sabota sem nem saber por quê. Por conta dessa negação do conteúdo sombrio e por ela ir quebrando os tabus. Ela ir quebrando os tabus do que mantinha a integridade psíquica, emocional dela. E os caminhos, seja de que religião, forma for, sempre é integrar sombra, que o Jung vai falar no núcleo de integração dos opostos. Então, o núcleo de integração dos opostos, lidar com a polaridade positiva e negativa, e estar com imparcialidade para integrar. O que é integrar essa polaridade, né? É você entender através da vivência que existe uma terceira forma, que você pode evoluir com os aprendizados. Então, as pessoas que perdem a ética, as pessoas que perdem a referência e quebram os tabus, elas vão se sabotando, elas vão tendo invasões de ego, elas vão se perdendo daquilo que no começo era puro, que era uma busca de melhorar e evoluir, né? Se respeitar, respeitar o outro, né? Ter empatia, é o humano do ser. Quando a pessoa perde o humano do ser, ela só se torna ser, e por vezes algumas pessoas veem os outros seres humanos não mais como humanos, mas como objetos. Aí começa a falta de empatia, porque ela vê o outro como objeto, como algo a ser usado por ela. Ela esquece que o outro é tão humano quanto ela. Então, é essa arrogância, é essa vaidade, isso são os inimigos da própria evolução luminosa, que em todas as religiões, em todos os caminhos é proposto o autocontrole, o autodomínio, a imparcialidade. Se fosse numa corrente hindu, seria o moksha, ou pelo budismo, o moksha, a libertação da ilusão de Maya, do mundo terreno. E assim, cada uma delas vai ter uma leitura desse processo de integração para poder se alcançar um patamar melhor, sem se perder do humano do ser.